Chegamos a 500 mil inscritos. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Só tá faltando você se inscrever, hein? Se inscreva, fortaleça um pouco mais ainda o nosso canal. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou. É mais uma postagem do canal YouTube Eli Correia Oficial. A história que a vida escreveu. E eu peço a todos vocês que conheçam também o nosso site. Sim, o site elicorreiaoficial.com.br. Tem lá um mundo esperando por você, tá bom? E vamos a mais uma carta de saudade. No canal YouTube Eli Correia Oficial, uma caixinha, um anel e a carta de adeus. Minha mãe se casou muito cedo e teve 3 filhos. O meu pai não queria saber da família e saiu de casa para morar com outra mulher. Então, para sustentar 3 filhos pequenos, 3 bocas para alimentar, sendo que o meu irmão caçula tinha poucos meses de vida e eu, a mais velha, com 4 anos, e meu irmão do meio, com quase 2, minha mãe foi à luta. Trabalhou em açougue, em bar, trabalhou de arrumadeira de hotel. Nós morávamos em BH, na casa da minha avó, juntamente com a minha tia Efigênia e 2 primos, filhos do irmão de minha mãe, que tinha ficado viúvo e deixou os filhos para que minha avó criasse. O tempo foi passando. E precisando de um emprego melhor, minha mãe veio para São Paulo tentar a vida. Quando eu completei 15 anos, ela foi nos buscar. A nossa vida em Minas não estava nada fácil, faltava tudo. A minha mãe muitas vezes viajava na noite de sábado de São Paulo para Belo Horizonte, chegava cedinho, ficava com a gente o dia inteiro e já no final do dia, no comecinho da noite, ela voltava para São Paulo para trabalhar. Eu e meu irmão adorávamos quando ela chegava, pois ela trazia brinquedos, trazia comida. Assim que viemos para São Paulo, assim que ela nos buscou lá em Belo Horizonte, a nossa vida mudou muito. Logo eu e o meu irmão do meio, Fernando, começamos a trabalhar. Nós 3 éramos muito ligados, unidos, um defendia o outro. O Fernando era parecido com a minha mãe, costumava chamá-la de minha flor. Era carinhoso, meigo, fazia piadas com tudo, nunca ficava triste, sempre alegre. Já o Marcos, sério, nervoso, briguento. Eu e ele éramos parecidos com o meu pai. Logo, o Fernando comprou o primeiro carro e 2 vezes por ano viajávamos todos para Minas, para visitar minha avó e a minha tia. Onde um ia, os outros iam atrás. Andávamos de braços dados, íamos para o trabalho juntos. Se brigávamos, olha, não aguentávamos ficar de mal nem por 1 hora. Bastava um olhar para o outro e caíamos na gargalhada. Meu irmão Fernando se casou, teve 2 filhos. Eu logo também me casei. E o meu irmão Marcos também se casou e teve também 2 filhos. Eu demorei, mas engravidei. Tive um filho. Era Natal, era Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, tudo era motivo para meus irmãos virem na minha casa festejar. Minhas cunhadas tinham ciúmes de mim, pois tudo que os meus irmãos iam fazer, falavam comigo. Parecia que eu era a mãe deles. Qualquer coisa que ocorria com eles, corriam para minha casa para falar comigo, tirar dúvida, perguntar o que eu achava. Quando eu engravidei, meus irmãos me paparicavam tanto que causou brigas e fofocas com as minhas cunhadas. Mas um dia, 15 de abril, no mesmo ano em que o nosso querido Ayrton Senna morreu, aconteceu um fato que nunca mais eu vou esquecer.
Eu acabava de entrar na minha sala, onde trabalhava, quando uma colega me falou que tinha uma moça e um rapaz esperando por mim. Era a hora do almoço. E eu pensei que fosse alguém pedindo ajuda para conseguir fazer algum curso ou algum aluno pedindo uma bolsa de estudos, mas nunca que fosse uma amiga do meu irmão. Quando ela me viu, começou a chorar. E eu pedindo a ela que se acalmasse e falasse o que estava acontecendo. Foi quando então ela me falou: aconteceu um acidente com seu irmão. Aconteceu um acidente com seu irmão. Na hora eu achei que ele pudesse ter capotado o carro, atropelado alguém ou bateu o carro, sei lá, alguma coisa aconteceu, mas nada de mais grave. Então ela me disse: não só aconteceu um acidente, como ele morreu. Nessa hora eu fiquei passada. Mas espera aí, o que aconteceu? O que houve? Você tem certeza, meu irmão? Porém, ela não conseguia falar, pois só chorava. Eu pedia que ela se acalmasse e falasse logo o que tinha acontecido, que acidente foi esse. Ele atirou na cabeça. Ele atirou na cabeça. Na hora, eu pensei na minha mãe. Fiquei pensando na minha mãe. Meu Deus, se isso for verdade, como é que eu vou falar para minha mãe? Como é que eu vou dizer para minha mãe? Eu repeti o tempo todo: o que eu vou fazer com a minha mãe? Como é que eu vou falar para minha mãe? Você tem certeza que ele fez uma loucura dessas? Eu tenho certeza, ele atirou na cabeça. Quando então caiu a ficha e eu comecei a gritar, a chorar bem alto, que logo juntou um monte de gente para ver o que tinha acontecido. Uma professora com quem eu trabalhava me abraçou. Vieram outros professores tentando me acalmar. E eu tentava respirar, me deram um copo de água. Eu tomei aquela água, mas sabe quando você fica passada? Mas por que ele fez uma loucura dessas? Você tem certeza que ele fez isso? E a minha mãe, como eu vou falar para minha mãe? Quando eu consegui me recuperar um pouco, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma amiga da minha mãe, que ela fosse até a minha casa, desse um calmante primeiro para minha mãe e depois contasse o que aconteceu. Eu não sei se foi o choque da notícia, depois daquele primeiro impacto, que eu fiquei desesperada, enlouquecida, eu me acalmei. Sim, de repente eu me acalmei. E a toda hora eu colocava uma bala na boca. Não sei se era bala ou o que era, mas toda hora eu colocava uma bala na boca. No carro eu ficava pensando: isso não pode ser verdade. Sabe, isso é mentira, não pode ser verdade. Eu quero vê-lo, só se eu vê-lo mesmo assim, sabe, que eu vou acreditar, porque eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo vivo. Não pode ser verdade. Onde já se viu ter feito uma loucura dessas? Quando cheguei no IML, vieram médicos, enfermeiros para perto de mim. Talvez eles esperassem que eu fosse dar trabalho, que eu fosse passar mal, que eu fosse ter um troço. Me fizeram sentar. E a toda hora eu chupando uma bala. A toda hora eu chupando uma bala. Porém, continuei tranquila. A amiga do meu irmão chorava alto. Eu então recebi as roupas sujas de sangue, a jaqueta preta. Olhei nos bolsos da jaqueta e vi que tinha uma caixinha. Era uma caixinha com um anel de ouro. Um anelzinho, na verdade. Do IML, onde eu reconheci o seu corpo, infelizmente, era verdade, realmente ele estava morto. Dali eu fui para a delegacia e lá o delegado me mostrou uma carta que ele havia endereçado a mim, que ele tinha deixado para mim, pedindo perdão pelo que ele estava fazendo e que eu entregasse aquele anel para a sua filha. E também nessa carta pedia perdão ao filho e que ele, o filho, olhasse pela sua irmã e pela sua mãe. Os policiais ficaram em volta de mim, talvez achando que também eu fosse passar mal. Mas eu pedia tanta força a Deus que eu consegui abrir o carro do meu irmão,
colocar as coisas dele em uma sacola e ligar para todos os parentes. Tive que tomar todas as providências do velório. A minha cunhada e nem a minha mãe tinham cabeça, e nem mesmo o meu irmão Marcos estava em condições de fazer algo. Eu me sentia extremamente sozinha, pois fazia 1 ano que eu estava separada do meu marido. Os filhos do meu irmão não se desgrudavam de mim. Eles eram mocinhos, um com 12 e outro com 7 anos. Só oravam pelo pai. O tempo todo rezavam pelo pai. Minha mãe, na hora do sepultamento, na hora do enterro, desmaiou. Eu corria de um lado para outro, mas tive forças para pedir que todos dessem as mãos e fizéssemos juntos uma oração. Meu irmão foi sepultado. Na noite desse dia do enterro, eu sonhei que ele estava no hospital, em um corredor cheio de portas, e ele saiu por uma dessas portas, no final do corredor, e pediu para eu ficar com ele, pois ele estava com medo da escuridão. Ele me dizia que do outro lado havia uma escuridão tão grande e ele estava com medo. Nesse meu sonho, ele estava com a mesma roupa que foi enterrado. Nesse mesmo corredor, eu vi uma vizinha muito amiga de nossa família, que também já tinha morrido. Ele queria que eu fosse com ele, mas eu disse: não posso ir com você. Eu não posso ir, Fernando. Tem a nossa mãe. Tem a nossa mãe para eu cuidar. O que vai ser dela? E ele ficou tão triste, dizia: vem comigo, vem comigo. E estendeu a sua mão, pedindo para que eu fosse com ele, que eu segurasse na mão dele e fosse com ele, porque ele estava com medo, muito medo, devido ao sofrimento dele. Eu resolvi então ir com ele. E quando eu estava pronta para dar as mãos a ele, seguir com ele numa caminhada para o desconhecido, aquela vizinha, que já tinha morrido há algum tempo e que apareceu também naquele corredor, numa daquelas portas, ela gritou: não! Não! Você não pode ir com ele! E nisso eu acordei. A campainha estava tocando. Acordei. Levei um susto, saí correndo para abrir a porta porque a campainha tocou. Nisso a minha cunhada me parou e falou: onde você vai? Onde você vai? Tocou a campainha, eu vou abrir a porta. Não tocou a campainha, Fátima. Não tocou, não tem ninguém. Eu estou acordada, sabe, eu não dormi, ninguém tocou a campainha, não tem ninguém. Falando do meu sonho para minha mãe, que também estava assim toda desesperada, ela disse que tinha sonhado a mesma coisa. E quando foi dar as mãos para o meu irmão, a vizinha também gritou para ela: não, não. E quando ela ouviu a campainha tocando também, e ela, tanto eu como a minha mãe tivemos o mesmo sonho. Eu acordei, a minha cunhada, que não tinha dormido aquela noite, não estava dormindo, não estava conseguindo dormir, disse que não tocou campainha coisa nenhuma. Nisso a minha mãe também veio. E falei do meu sonho, e ela disse: eu sonhei exatamente a mesma coisa, exatamente igual. Desde então, certos fatos acontecem. O vaso da sala faz um barulho como se alguém estivesse batendo nele com uma caneta. Que era o costume dele. Ele sentava ali na cadeira, ali na mesa, e ficava batendo com a caneta no vaso. Era o costume dele. E hoje, de repente, a gente ouve esse barulho. Em outros momentos, na cozinha, a colher que eu estou mexendo o bolo, amassando o bolo, sabe? Como aquela dona de casa que às vezes bate o bolo ali numa batedeira, ali com aquela colher. De repente eu saio para fazer alguma coisa e a colher mexe sozinha.
pois era costume deixar um bolo pronto para os finais de semana para ele comer. E às vezes quando ele chegava, eu estava fazendo o bolo e ele mexia um pouco o bolo e hoje, de repente, a colher começa a mexer, como se alguém tivesse ali mexendo aquele bolo. Já faz algum tempo que eu não sonho com ele. No último sonho que eu tive, nós conversamos bastante e ele me falou que era a última vez que me visitava, pois não tinha mais autorização. Porém, me falou que estava se sentindo bem, que eu não me preocupasse com ele. Depois dele ter posto fim à vida, ele passou por momentos muito turbulentos do outro lado, mas que agora tudo estava mais calmo e ele estava em paz. Fernando, sou eu, a sua irmã Fátima, recordando você e ainda inconformada com o que você fez. Uma triste escolha, a morte ao invés da vida. E até hoje nós perguntamos o porquê. Não temos uma resposta para esse trágico fim que você escolheu. Quanto ao anel, foi entregue para sua filhinha, minha sobrinha querida Viviane. É uma eterna lembrança que nunca mais ela tirou do dedo. Um beijo para você, meu irmão. Descanse em paz. Aqui, entre todos nós, uma eterna saudade. Esta é a minha história. História que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! Uma caixinha, um anel e a carta de adeus. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.